28 Protagonistas Capítulo 85. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. No banco de um certo café, duas mulheres de bela aparência estavam sentadas à janela. Essa visão certamente chamaria a atenção se o estabelecimento não estivesse vazio. Uma das duas belas mulheres era Taylor Nini, e a outra era chamada Joya Blestache. Joya tem lindos cabelos prateados e olhos dourados. Ela era a irmã mais velha de Taylor e a filha mais velha da família Blestache. Ao contrário da mais velha perfeitamente equilibrada, Taylor sentou-se com as pernas esticadas e mastigou o canudo do café com o queixo apoiado nas mãos. Taylor, não é hora de você voltar. Não. A família russa Blestache era incomum. De geração em geração os membros foram capazes de herdar superpoderes. Graças a isso, todos os 9 filhos tinham superpoderes relacionados à luz. Foi um fenômeno muito incomum. Os superpoderes são realmente herdados. Se não, como a família Blestache conseguiu? No entanto, esse fenômeno de herança não aconteceu apenas com eles. Havia poucas outras famílias que também tiveram esse tipo de fenômeno, então não era tão incomum nos dias de hoje. Entre 9 filhos da família Blestache, Taylor era a mais nova entre eles. Ela também possuía as habilidades mais fracas. Suas habilidades eram muito diretas. Fazer uma luz de produção de energia em massa flutuar em sua palma. Desde o início de seu despertar, suas habilidades possuíam uma produção de energia bastante forte, então recebeu grande interesse da família, mas, infelizmente, isso era tudo o que podia fazer. Ela não podia mover a esfera de luz nem dar energia a alguém ou alguma outra coisa. Tudo o que podia fazer era flutuar um pedaço de luz com energia poderosa. Seus superpoderes, que poderiam ser perigosos se tocados, nada mais eram do que apenas um flash. Quanto tempo vai trabalhar com esse pseudônimo engraçado? Você é realmente uma vergonha para a família. Uau! Com licença, vovó. Foi apenas uma frase, mas já é uma contradição aí. Como posso ser a desgraça da família quando estou trabalhando com esse pseudônimo engraçado? Taylor, o público sabe que você é uma Blestache. Então vamos parar. Essa velha começou a falar besteira novamente. Como humanos, precisamos ter coragem. Já faço isso há 16 anos. Não deveria chegar a esse ponto de 20 anos? Ah! Seu jeito superficial de falar ainda é o mesmo. Você se dava bem com essas coisas vulgares. É por isso que fica assim. Oh, senhorita Cavaleiro, aqui é tão nobre e deslumbrante. Desde o início da guerra com monstros há 31 anos, a maioria dos superpoderes tem sido usados para caçar monstros. Um exemplo de super-humano que não usou seu poder para caçar monstros era a família Blestache. Eles não trabalhavam na indústria de caçadores, mas treinavam seus superpoderes para fins militares, para a guerra contra não-monstros. No entanto, fazia décadas desde que a última guerra eclodiu. A família agora é uma especial sobre-humana que lida com a luz, que dedicou suas vidas à Rússia e operou sob o título de cavaleiro. Uma honrada família de cavaleiros da luz dedicados à nação. Que palavras lindas! De fato, quando o título de cavaleiro foi revivido junto com a ascensão da superpotência, inúmeros super-humanos se juntaram ao movimento, e todos eles disseram a mesma coisa: caçador é um trabalho vulgar. Taylor não pôde deixar de bufar depois de ouvir essas palavras. Quem eles achavam que estava lutando contra monstros? E por que fingiram ser cavaleiros depois de despertar seu superpoder? No entanto, era impossível rir abertamente porque já estavam muito fortes. Ao contrário dos caçadores que cresciam rolando no campo de batalha, os cavaleiros eram capazes de possuir um poder muito poderoso através de treinamento sistemático e constantemente injetando éter de alta qualidade em seu corpo em um local seguro. Por que me pediram para voltar agora quando que me expulsaram? Nós não te expulsamos. Você foi embora sozinha. Era uma história de muito tempo atrás. Quando todos os 8 irmãos despertaram a luz e foram nomeados cavaleiros, ela fugiu da família porque não conseguia usar bem seu poder. Não era uma lembrança muito boa, mas quando pensava nisso agora, acreditava que era uma boa decisão. Graças a isso, pude conhecer a pessoa mais preciosa de sua própria vida. Papai quer que você volte. Há um lugar vazio nos Cavaleiros Nacionais Reais da Rússia. Sua carreira como caçador seria sua culpa, mas pai também reconheceu sua habilidade de ranquear, então volte.
Agora é a hora de acabar com essa vida vulgar e retornar ao seu status original. Com isso dito, Joey tirou uma foto de seus braços e a colocou sobre a mesa. Papai quer que você se case com ele. É o filho mais velho da família Romanov. Ao contrário daqueles amigos com quem sai, esse é nobre desde o nascimento. O homem na foto era alguém que Taylor conhecia. Ele era um gênio entre os gênios. Era um caçador de nível SS que possuía habilidades psíquicas e de fortalecimento corporal. Uau! Quer que eu me case com alguém assim? Ele parece alguém que só come brotos de feijão em todas as refeições. Você não deve rebaixar a aparência de uma pessoa, Taylor. Taylor atingiu a foto com o dedo indicador e enviou de volta para Joia. Na verdade, estou grávida já tem 4 meses. Sério? Ah, claro que não. Na verdade, gosto de homens coreanos, então se quer que eu me case com alguém, me traga um desses. Taylor. Você não pode ir contra o que o pai disse. Jura? Ainda vai sair com uma atitude tão confiante se o pai convocar o conselho e propor um duelo de cavaleiros? Ao ouvir as palavras de Joia, os olhos de Taylor, que estavam calmos o tempo todo, tremeram levemente. Desde o surgimento da superpotência, famílias com habilidades incomuns começaram a proteger os segredos de seu poder cada vez mais de perto. Eles acreditam firmemente que os superpoderes estão contidos em seus genes. Da mesma forma para Blestache, se alguém quiser sair e deixar a família, eles têm que pedir um duelo. No entanto, Taylor no passado pulou o processo. Naquela época, ela não podia usar sua habilidade. Eu não sei como é tão inútil, mas agora tem um canto para enrolá-los, então pode puxá-los como uma desculpa. Eu não vou permitir isso. Preciso saber com que honra meu pai quer você, que ainda é fraca, e que não pode expressar adequadamente sua habilidade a menos que confie no dispensador de éter. Com isso dito, Joia se levantou de seu assento. Então, volte com seus próprios pés. Quando ela desapareceu, Taylor, que estava sentada lá por um tempo, coçou a cabeça. Ah, que dia de merda. Então de repente virou a cabeça e viu algumas garotas do ensino médio olhando para ela com olhos excitantes. Ei, por que estão me olhando assim? É a primeira vez que veem uma luta política. Taylor imediatamente cobriu os braços e ficou arrepiada. O que é isso? São vadias loucas. O ginásio Jeongang sempre foi meu local de referência sempre que quero treinar minha força física. Claro, no passado, eu fazia isso desesperadamente apenas para sobreviver, mas hoje em dia uso essa facilidade para testar minha habilidade mística. Um talento que obtive caçando Lescapi desta vez foi: você absorveu o talento de Lescapi Intuição, B. Seu nível não aumentou porque você caçou um protagonista de baixo nível. 780 dias de força vital foram pagos. Finalmente consegui absorver a habilidade de Lei Dongjuon que também foi adiada. Você absorveu a habilidade de Lei Dongjuon Caminhar do Dharma, SS. Esta habilidade ressoa com como correr como vento, S, e se funde. Adquiriu a habilidade técnica do Deus do Vento Celestial Dharma, SS+. Uma habilidade de classificação SS foi absorvida. À primeira vista parece bom, mas, na verdade, não tive muita sorte. Ele era um especialista de nível 500 e tinha mais de centenas de habilidades. A maioria eram relacionadas às artes marciais, a maioria era SS e as mais baixas eram S, e algumas das originais de Dharma eram todas SSS. É verdade que eu queria a habilidade de classificação SSS, mas fiquei bastante satisfeito com o fato de que a combinada se tornou uma de classificação SS+. E por fim, 5.000 dias de força vital foram pagos. Sua vida útil atual, 10.386 dias 14 horas e 28 minutos. Assim que a força vital foi paga, todo o meu corpo passou por outra mudança. Ao contrário das mudanças esqueléticas que experimentei no Himalaia devido a um súbito aumento múltiplo de nível, desta vez foi uma mudança simples, como limpar a pele e melhorar a visão. O que? Quando me aproximei lentamente do espelho no canto do ginásio e olhei para o meu rosto, senti que algo havia mudado. De alguma forma, eu parecia como estava nos meus 20 e poucos anos, e minha pele estava muito mais limpa. É o efeito da vida útil superior a 10.000. Disse a interface. É natural que o corpo fique mais jovem à medida que a vida útil aumenta. Sério? Se aumentar cerca de 10 vezes, vou me transformar em um bebê? Não.
Você não se tornará mais jovem do que sua idade de pico. HMM. No começo, troquei minha expectativa de vida para viver. No entanto, fiquei mais forte e caço protagonistas para alcançar meu objetivo agora. Essa vida útil realmente significa alguma coisa. Serei capaz de viver minha vida inteira e morrer. Força vital eram dados convertidos da probabilidade absorvida do personagem principal. Como se tornou 10.000 unidades, pode usá-lo para outros fins. Quais fins? Pode usar uma grande quantidade de vida útil para curar sua ferida, ou trocá-la para gerar instantaneamente um poder poderoso. Claro, sua eficiência não é boa, por isso não é recomendável usar com frequência. 1. Posso usar sua vida para outros propósitos também, hein? Pode ser muito útil se eu me encontrar em uma situação crítica. Então, vamos usar o que temos. Enquanto rolava meus pés levemente e balançava meu corpo, senti algo se tornar muito mais leve. Antes da atualização, senti como se estivesse andando no fluxo do vento, mas agora sentia como se estivesse correndo pelo caminho do vento que eu mesmo criei. Se eu tiver que fazer uma comparação, deve-se dizer que antes da atualização, parecia dirigir em cascalho não pavimentado. Mas agora sinto como se dirigisse em uma estrada asfaltada. Houve diferença considerável na suavidade de movimento e velocidade. Tudo estava melhor do que antes. No entanto, não importa quantas habilidades você tenha absorvido, não se pode simplesmente usá-lo depois de obtê-lo. A técnica do Deus do Vento Celestial Dharma não pode ser ativada facilmente. Era semelhante à biblioteca da feiticeira branca. Só será ativada se eu calcular meu movimento corretamente e estiver em um certo ângulo e uma certa posição. Eu caí muito. Não conseguia nem contar quantas vezes caí. Corri e caí ao ponto de machucar meu joelho, mas eu não parei. Para usá-lo em combate ao vivo, não importa o quão cansado, difícil e angustiado esteja, tenho que treinar repetidamente para que se torne uma memória muscular. Depois de um tempo, a habilidade técnica do Deus do Vento Celestial Dharma, SS+, é ativada. Meu passo foi um pouco melhor do que antes. Ufa! Quando eu caí no chão e fiquei bufando de satisfação, alguém veio e me deu uma bebida. Quando aceitei e levantei a cabeça, era Taylor Nine. O que está fazendo aqui? Recebi uma mensagem de texto, não disse que queria caçar, mas parece que já está cansado. Tem alguma coisa interessante acontecendo? Oh, desculpe. Eu esqueci. Pensando bem, enviei uma mensagem de texto para Taylor antes de ir para outro mundo. Agora, a diferença entre a realidade e outro mundo não é muito grande porque eu mesmo consigo ajustar a diferença de tempo em 3 a 5 vezes. Em outras palavras, eu estava no outro mundo há menos de meio-dia. Vou caçar em breve. Estava apenas testando o poder que ganhei recentemente. Sério? 1. Taylor sabe que estou ganhando poder em outro mundo. Então, quando disse isso, ela não tinha nenhuma reação. Mas, por algum motivo, coçou a própria bochecha e falou com cuidado. Bem, de todos os poderes que ganhou do outro mundo, existe algum para lidar com a luz? De Protagonistas capítulo 86. Quando o mundo descobriu pela primeira vez a existência de uma superpotência, os Estados Unidos foram os primeiros a propor o sistema de classificação. O sistema de classes naquela época era simples. Foi apenas do rank C para o rank A. No entanto, desde então, mais superpotências apareceram. Portanto, os atuais rankings foram criados distinguindo o poder de muito fraco a muito forte, começando do I e subindo para o SSS. Alguns super-humanos tinham as melhores habilidades, e as pessoas os classificaram como classe A, mas no dia seguinte aparecia um mais forte e lhe davam outra classificação. Foi um período de confusão. Muitos apareceram e então um dia, um super-humano que atingiu o limite apareceu, e então apareceu o primeiro rank S. Foi então que o sistema de classificação das superpotências foi devidamente estabelecido. Este título foi dado apenas para aqueles que atingiram o limite humano. Era o mais honroso e muito poucos o receberam. Um super-humano de rank S que atingiu o limite dos humanos. No entanto, alguém vai negligenciar seu treinamento apenas porque alcançou a classificação S. Sem chance. Nos últimos anos, as fileiras SS, que dizem ter transcendido os limites humanos, mesmo quando seu progresso parava porque não conseguia mais absorver éter, ainda continuam a crescer ainda mais aprimorando sua superpotência.
No entanto, era impossível para Tailor-Nini. Só há uma maneira de torná-la mais forte, injetando éter em seu corpo para aumentar a produção de sua superpotência. A razão para isso é simples. A forma de sua superpotência era limitada. Tinha forma de esfera. Era impossível para ela fazer outra forma, então só podia aumentar seu poder. Isso era bastante comum. Aqueles que têm um tipo fixo de superpotência não podem mais se desenvolver. Assim como sua aparência é determinada quando nascem, seus superpoderes também eram. A habilidade de Tailor-Nini, esfera de luz, era imprópria para um caçador. É real. Quando toquei no dispensador de éter, a esfera de luz se moveu. Seu dom, é exatamente como você disse. No entanto, por coincidência, ela descobriu que poderia usar um dispensador de éter para mover a esfera de luz, então sua utilidade se expandiu. Por causa dessa descoberta, foi possível para ela criar um escudo de luz, ou uma esfera que se dobrava assim que tocava um objeto e atirava em outro alvo usando um dispensador de éter. Mas no final, só poderia fazê-lo confiando em ferramentas, não em seu próprio controle. Taylor poderia mover a esfera até certo ponto após um treinamento de longo prazo, mas, no final, é apenas uma habilidade de ranqué. Então, você quer ser capaz de lidar com várias formas de luz? Sim. Porque de repente, Io Seldon olhou para Taylor com um olhar questionador. Ela torceu o cabelo e balançou a cabeça. Meus parentes de repente querem que eu volte. Então, estou pensando em me inscrever para o Delo e sair da família com confiança. Ah! Você não disse que eles desprezam os caçadores? E todos os super-humanos de sua família não são cavaleiros? Ao contrário dos caçadores, os cavaleiros eram super-humanos que lidavam com outros super-humanos e eram um grande incômodo para os caçadores. Eles também foram chamados de a polícia das superpotências. Não me importo com isso, mas devo dizer que o problema é que todos os meus irmãos têm superpoderes um pouco melhores. Eu rolei na lama para ficar mais forte enquanto eles cresciam comendo boa comida e sendo infundidos com éter todos os dias. Mesmo com a mesma classificação S, há uma grande variedade de diferenças entre eles. Talvez tenham uma produção muito mais forte do que Taylor. Além disso, você não pode usar o dispensador em duelos. O quê? Sem um dispensador, Taylor se torna um idiota que não pode fazer nada. E o Seldon era quem conhecia esse fato melhor do que ninguém. Isso é um absurdo. Se você não tiver um dispensador, até mesmo um monstro de rank vai te dar um couro. Então o que quer que eu faça? Voltar para minha família? Eles vão me vender em um casamento arranjado como nos dramas. A única maneira de evitar isso é lutar com um dos meus irmãos e vencê-lo em um duelo. Ou quer que eu me case com alguma merda aleatória? Não. Quando Yo Seldon franziu a testa, Taylor lhe deu um tapa nas costas e de repente seu humor melhorou. Ok, de qualquer forma, vim te ver porque você é o único que tem duas maneiras de me ajudar. Duas maneiras? Sim, a primeira é como antes. Vim aqui com o pensamento de que poderia me ajudar com algo peculiar e único. Além disso, você é DDRKJD, Isso aí. De qualquer forma, está aprendendo habilidades incomuns em outro mundo. Talvez possa me dar uma dica. Isso estava certo. E a segunda maneira? O maior problema que estou enfrentando é o casamento arranjado. Resolver isso é realmente simples. Eu só tenho que ter um filho de outro homem. É muito simples. Mas eu sou o único que poderia ajudá-la com isso. Então, quem mais está aqui para mim além de você? Taylor olhou nos olhos de Seldon enquanto falava. Era estranho da parte dela perguntar algo assim, então ele suspirou e passou a mão pelo rosto. O caminho mais fácil é o segundo, mas, então vamos fazer isso agora. O quê? Ah, estou brincando. Não se envergonhe assim. Ufa. Se assim for, no final, Yo Seldon precisa garantir que Taylor atinja um nível que possa vencer um super-humano rank S, mas seria assim fácil. O oponente que enfrentaria seria alguém que já possui superpotência perto da perfeição com saída superior graças à injeção constante de éter. Além disso, a família Blistach era especializada em lidar com super-humanos. Era quase impossível para ela, que não podia usar seu superpoder corretamente sem um dispensador de éter, crescer rapidamente. Além disso, exceto por magia ou artes marciais, Yo Seldon realmente não sabia nada sobre superpoderes. Oi mago, algum problema? É parecido. Parecido?
com magia. Atualmente, Taylor mantinha uma esfera de luz flutuando em sua palma. A fim de observar a esfera, o espírito da flor saiu do inventário e sentou-se na palma da mão de Seldon. Ele o chamou porque não conseguiu encontrar nenhum livro relacionado à magia depois de procurar na biblioteca da feiticeira branca. Como resultado, obteve algumas informações bastante úteis. As estruturas da magia e superpotência são semelhantes. Magia e superpotência usavam diferentes tipos de fontes de energia. A magia usa mana, enquanto os superpoderes usam energia chamada éter. Ao contrário do mana que vem da natureza, o éter é a energia da própria vida. Mas só porque a fonte é diferente, a estrutura resultante seria diferente. Assim como o diesel e a gasolina são energias de tipos diferentes, ambos possuem uma estrutura semelhante. Magia e superpoder também eram assim. No entanto, enquanto a magia era um ato de dar a mana uma forma física através de fórmulas, feitiços e círculos mágicos, o superpoder só podia seguir a forma prescrita. Espere. Então, talvez isso. E se pudéssemos transformar o superpoder usando fórmulas como o que eles fizeram com a magia? Existe uma maneira de controlar livremente o fluxo de energia. As superpotências foram descobertas há pouco menos de 30 anos. Era absurdamente insuficiente para o desenvolvimento. No entanto, a biblioteca da feiticeira branca era um produto mágico com milhares de anos de história. Na Terra, a forma é dada à energia etérica de dezenas de milhares de maneiras nas quais nunca ousamos pensar. Acho que vale a pena tentar. O quê? Acho que posso mudar a forma de sua habilidade. Sério? Não me provoque só porque estou animada. Em vez de responder, Seldon colocou a mão sob a palma de Taylor. Tente reduzir a saída. Se ela colocasse tudo na saída, era impossível para Seldon acompanhar por causa de seu poder e nível mágico. À medida que a esfera de luz gradualmente se tornava menor e finalmente alcançava o rank C, ele fechou os olhos e ativou a biblioteca do Feiticeira Branca. Um livro mágico relacionado à luz apareceu na frente dele, e o vaso de flores o pegou e começou a lê-lo. O livro mágico contém métodos e fórmulas para lidar com a luz em dezenas ou centenas de formas, e algumas delas podem ser reproduzidas com um simples fluxo de energia. De agora em diante, eu vou te mostrar como fazer. Tente memorizar e copiar. Hugo. Lentamente, a mana de Seldon fluiu pelo pulso de Taylor e gradualmente se moveu para a esfera de luz sob o controle do pote. Eventualmente, a magia começou a girar e girar em uma direção estranha. Era um fluxo de energia que as pessoas do século XXI nunca pensaram que pudesse existir. A magia era determinada pelo cálculo completo de tudo, como uma certa quantidade de poder mágico. Essa massa de luz, que nunca havia tomado outra forma além de uma esfera por quase 16 anos, começou a mudar. Foi uma mudança muito simples para a forma de um bastão elongado. Segure isso. Taylor lentamente agarrou a barra de luz, que a lembrou de um taco de beisebol. Faça uma esfera com a outra mão e balance. Ela seguiu o conselho de Seldon e fez uma esfera com a outra mão, então girou o bastão para atingi-la. Clang! A esfera voou e desapareceu depois de bater na parede. Foi a primeira vez que ela disparou uma esfera de luz sem a ajuda de um dispensador de éter. CHGHGH. Era como ensinar um homem primitivo a projetar circuitos eletrônicos para converter uma voltagem quando ele não sabia nada além de fazê-la queimar mais derramando óleo sobre o fogo. Ainda assim, sua produção básica era forte, então se ela pudesse completar seu treinamento, poderia exibir habilidades ainda mais destrutivas em comparação com agora. O que devo fazer para poder fazer isso? Isso não é óbvio. Seldon apontou o dedo para as costas. Havia um medidor de controle de superpotência que parecia um pouco barato. Você precisa treinar como um louco. Daquele dia em diante, começou o treinamento infernal especial de Taylor Nine. O processo de formação não foi fácil. Em primeiro lugar, o nível de produção dela estava no lado alto entre os super-humanos de classificação S, mas em termos de controle, foi muito ruim. Além disso, é impossível ensiná-la sobre o cálculo e as partes mágicas, porque assim como Seldon, Taylor não era realmente uma pessoa estudiosa. Não havia outra escolha a não ser controlar o fluxo de energia e seguir o movimento do poder mágico. Com tanto tempo, Taylor não estava nervosa. Depois de um mês, conseguiu transformar a esfera de luz em uma elipse. Ela ficou impressionada com o fato de poder treinar seu superpoder.
Estava feliz por poder estudar a mesma disciplina, discutir superpoderes e praticar junto com Yō Seldon. Depois de 2 meses, conseguiu transformar a esfera de luz em uma baguete levemente alongada. Cada dia era um momento emocionante. Em algum momento, esqueceu o motivo pelo qual treinou seu superpoder. Duelo. Casamento arranjado. Isso não era mais uma preocupação. Estava apenas curtindo esse momento. E quando 3 meses se passaram, era uma noite de lua cheia. Taylor saiu da cama de calcinha e caminhou até a janela. No começo ela se sentiu estranha no escritório de Yō Seldon porque não era o estúdio que estava acostumada, mas agora conseguiu se adaptar. Apoiando os braços contra a janela, olhou para fora sem expressão. Depois de algum tempo, levantou a mão. Hoje, um monte de luzes lentamente se formou no ar, e logo tomou forma. Não era a forma perfeita de um taco de beisebol como o que Yō Seldon fez 3 meses atrás. Ainda assim, formou a forma de haste perfeita. Em outras palavras, Taylor finalmente conseguiu transformar a forma de luz perfeitamente com seu próprio poder. De alguma forma, seu coração estava batendo rapidamente. Queria gritar alto, mas não queria acordar Yō Seldon que estava dormindo profundamente. Ela apertou os punhos e se agachou no chão. Seu corpo tremia. Fez uma cerimônia muito tímida, delicada e contida. Ei! Foi um rugido silencioso. E soou. Eu fiz isso. No entanto, foi também um aplauso muito forte que ecoou por todo o mar azul. De Protagonistas capítulo 87. Enquanto Taylor ficou e treinou na Coreia por 3 meses, viajei por Seul para encontrar um lugar que pudesse servir como escritório da guilda. Pensei que era hora de apresentar a guilda ao público. Eu não sei que tipo de plano Ekaterina tinha, mas se ela realmente entrar na minha guilda, assumirá todas as operações. Preciso completar todos os preparativos com antecedência. Além disso, como membro da Noteleag, a Sun Yong leva Insai aonde quer que ela fosse enquanto a ensinava sobre esgrima ao mesmo tempo e suas conquistas eram numerosas. Parece que conseguiríamos um membro novo em breve. A Sun Yong era alguém que criou sua própria esgrima sem ter nenhum guia ou professor. Absorveu todo tipo de técnica e misturou com a sua. Recentemente, tenho ensinado ela um pouco de esgrima que aprendi no mundo da fantasia. A esgrima rápida, lenta, pesada e leve. Essas 4 técnicas de espada são muito simples e diretas, então do ponto de vista do povo Murin que viveu no mundo das artes marciais, essas técnicas de espada podem parecer uma piada. No entanto, eram muito úteis para lidar com monstros e não deveriam ser usadas contra humanos. Surpreendentemente, a Sun Yong absorveu completamente não apenas esgrima de Murin, mas também a do mundo da fantasia. Presumivelmente, ela seria a melhor caçadora da aliança se excluir Seo Jung-yeon da lista. Além disso, esgrima Sun Yong tornou-se uma técnica de espada adequada para lidar com monstros e se tornou uma grande ajuda para Isai. Faz menos de meio ano desde que ela começou a aprender a esgrima corretamente, mas ela já alcançou rank D em termos de produção. Além disso, ensinei alguns feitiços mágicos básicos, e ela aprendeu a uma velocidade incrível. Agora que o protagonista desapareceu da Terra, não tenho ideia de suas estatísticas ou que tipo de habilidades está usando, mas, meu palpite é que ela tinha alguns talentos e habilidades relacionados ao aprendizado. Ou talvez esteja apenas trabalhando duro para isso. Se Isai crescer um pouco mais, poderia lidar com espadas e magia ao mesmo tempo. Além disso, é a única que estudou assuntos administrativos, então é realmente a mais inteligente da minha guilda. Por essa razão, eu só preciso de um escritório, não há lugares para novas guildas aqui. Vá para outro lugar. Escritório da guilda. Não há nenhum, mas provavelmente sobrou um em Bangbaidong. Ei! Por que você não vai ao mercado de Muran? Não, não. Vá para Panju bem ao lado. Em Panju, todos os esconderijos da guilda já estavam esgotados há meio ano. Esta é a situação que enfrentei. Garantir um escritório de guilda na área metropolitana lotada era tão difícil quanto comer uma sopa de bolo de arroz frio enquanto estava deitado. Esconderijos da guilda foram legalmente autorizados a armazenar dispensadores de éter dentro de um cofre especial que pode resistir a uma explosão. E o prédio também precisa de uma instalação especial para instalá-los. Então você não pode simplesmente comprar um edifício aleatoriamente.
Se o tamanho da guilda fosse um pouco grande, um campo de treinamento com uma barreira de energia especial também era necessário para o treinamento de seus membros. O prédio também precisará de uma cozinha, lavanderia, sala de atendimento médico, sala de jogos, academia, piscinas e muito mais. Isso significa que o próprio edifício precisa de uma variedade de instalações para ser útil. Claro, não preciso de muito, se o lugar atender às condições mínimas, um cofre especial de éter, eu aceito com prazer. Ainda não encontrei um local adequado, mesmo depois de 3 meses procurando aqui e ali. Eu não sabia que seria tão ruim. Neste ponto, sinto muito por Asun Yong e Isai. Os caçadores basicamente ficam no escritório da guilda e quando não são despachados, passam o tempo aliviando o estresse e recuperando sua condição. As duas estavam morando em um estúdio temporário e andando de um hotel a outro. A Sun Yeon disse que não se importava, porque pensava em mim como seu benfeitor. Prefiro encontrá-lo na região. Pensando assim, desci a estrada para encontrar o próximo lugar. Mas de repente o espírito da flor falou. Ei, mago. O que é desta vez? Cheira bem. Sim, há muitos bares por perto. Não isso. O espírito em silêncio por um momento e, como sempre, ignorei porque sei que pediria uma garrafa de álcool em breve, mas ela falou mais uma vez cheira a espírito. O quê? Espírito? A quê? Sim. Sem chance. Na Terra, você só pode encontrar um se tiver muita sorte. Mas há um espírito por aqui. No meio de Gangnam. Onde? Na sua frente. Enquanto caminhava seguindo a orientação do espírito da flor, vi uma enorme praça localizada no meio da interminável fileira de arranha-céus. Era Gangnam Plaza. Este lugar, que foi criado depois que o original foi varrido pelo bombardeio após a Grande Guerra, há 31 anos, era um ponto de encontro para pessoas na casa dos 20 e uma espécie de lugar importante onde estavam situados vários escritórios de guildas de prestígio. Então, onde está o espírito? Não há nada aqui. Está lá embaixo. Baixo? Você quis dizer no esgoto. Não. Nesse momento, o espírito da flor ativa uma magia de varredura. Minha visão foi atingida com um poder mágico e começou a detectar a área, e surpreendentemente, uma enorme, realmente enorme masmorra estava logo abaixo de mim. Uma masmorra. Foi a primeira vez que detectei uma com magia, então não sei o que devo fazer a seguir. No entanto, quando uma aparece, toda a área de 10 metros ao redor será fechada até que seja resolvida, e os soldados estarão sempre de prontidão até que o caçador responsável apareça. Mas não havia ninguém por perto. Como se eles nem soubessem que a masmorra apareceu. Este é o inferno. É uma dimensão errante. Disse a interface. O que é aquilo? É uma dimensão que rompe com a dimensão original e vagueia pelo mundo. É basicamente o mesmo que uma masmorra, mas não emite energia perigosa que seja prejudicial à Terra. Então parece que os equipamentos científicos do mundo não conseguiram detectá-la. O Observatório de Anomalias geralmente rastreia e classifica as enormes ondas de energia que ocorrem na área para detectar as possíveis masmorras e portões. No entanto, não conseguiram detectar a que apareceu no meio de Gangnam, onde a população flutuante poderia ser dezenas de milhares de pessoas por dia. Se estivesse fora do tempo e estivesse sincronizada com a realidade, uma catástrofe teria ocorrido. Estou feliz por ter encontrado. Faço isso há 16 anos, mas esta é a primeira vez que encontro uma com esse método. Até onde eu sei, há mais dessas dimensões errantes na Terra. Simplesmente não são encontrados com a tecnologia atual que os humanos possuem. Não há nenhum caso de acidente ou alguém entrando acidentalmente nele. Bem, enquanto a masmorra era uma dimensão que estava meio sincronizada com a realidade e tinha uma porta que conecta as duas dimensões, a dimensão errante é uma separada e não a porta. No entanto, você pode abrir quando quiser. O que isso significava era simples. Não é uma masmorra escondida que só eu posso entrar. Então, eu trouxe Taylor, Asun Yong e Isai para Gangnam. Originalmente, eu ia deixar Isai para trás, mas Sun Yong insistiu em levá-la dizendo, a experiência real é importante. Deixando-as para trás, aproximei-me da estátua de pedra no meio da praça e a toquei, e uma certa energia fluiu de lá. Eu não saberia sobre a identidade dessas energias antes, mas agora eu sei. Está fazendo um portal? Como sabia? Disse a interface. Eu só sei, estive indo e voltando através de um desses,
Então já sei a sensação. Entendo. Vou me referir a ele. O que você quer dizer com isso? Mas antes mesmo de eu fazer a pergunta, o mundo foi distorcido e virado de cabeça para baixo. Você entrou em uma dimensão errante, jardim flutuante do espírito morto. Ug, arg, aí minha cabeça. Talvez porque eu escolhi um movimento semidimensional em vez de um método normal de entrada na masmorra, pude ouvir sons desagradáveis vindo de trás. Ergui a cabeça e olhei para frente. Logo, perdi minhas palavras. Não é brincadeira. Fiel ao nome de jardim flutuante, toda a dimensão flutuava no ar, um lugar que eu acreditava ser a entrada. Ao longe pude ver dezenas de prédios altos e um enorme castelo. Este amplo lugar estava todo escuro como se o sol não existisse. No entanto, surpreendentemente, era incrivelmente brilhante por causa de coisas semelhantes a vagalumes que se espalhavam no ar. Partículas de luz flutuavam como se estivesse nevando, longas pontes que brilhavam cada vez que você pisava nelas e estruturas misteriosas e objetos flutuantes que brilhavam suavemente. Além disso, o céu noturno foi decorado em aurora roxa, vermelha e azul. Deveria ser chamado de fantástico. Era um lugar muito bonito. Bonito. E Isai não conseguiu nem cair em si diante desse grande espetáculo. Enquanto a Sun Yong segurava seu smartphone e apertava o obturador sem hesitação. Se você olhar o pôr do sol como um clichê, ele tinha uma relação próxima com o final. Então, ouvi dizer que a maior parte do mundo em ruínas costuma parar na hora do pôr do sol. No entanto, uma noite eterna chega a um mundo que assumiu um fim completo. Onde o sol nunca mais nasceria. Essa dimensão era aquele mundo que acabava de chegar ao fim. Ei! Isso não é um monstro. Taylor disse enquanto batia no meu ombro, e eu virei minha visão diretamente para onde o dedo de Taylor apontava. Vermelho, azul, verde e outras criaturas parecidas com fogo estavam voando no ar enquanto usavam armadura. A interface logo entendeu a situação e explicou: não faz muito tempo que este mundo chegou ao fim, parece que todas as coisas vivas ainda não morreram. No entanto, como toda a energia vital se esgotou, um novo espírito não nascerá. Os espíritos teriam ficado presos em um mundo perecido e gradualmente extintos se você não se envolvesse. Sério? Ainda assim, se a energia explodir e a sincronização da masmorra ocorrer, estaremos com grandes problemas. Como mencionei outro dia, dimensões errantes não emitem energia ruim. Isso ocorre porque toda a energia já foi consumida. Em suma, é uma dimensão morta. Dimensão morta, hein? Bem, então, mesmo se deixarmos isso em paz, a sincronização da masmorra não aconteceria, certo? Sim. Zzz. Quando o monstro apareceu, a Sun Yeon vestiu seu uniforme e puxou sua espada, enquanto Isai usava um terno de éter grau 13 e puxou sua lâmina de éter, e Taylor tirou seu taco de beisebol. Ela não precisava mais disso, mas parece que é um hábito. Eu também retirei uma lâmina de éter temporária de terceiro grau, mas não avancei. O que há de errado? Há algum problema? Não. Não é desse jeito. Originalmente, não há entrada para entrar neste mundo. No entanto, com a ajuda da interface, um portal foi criado e ele só poderia ser usado por membros da guilda através do Magitech. Além disso, esta dimensão estava morta, um espaço que ficará para sempre em paz. De repente, eu me virei e falei com as 3 mulheres sobre minha ideia. Este lugar. A localização é boa, ninguém pode entrar facilmente. A paisagem é linda, o tamanho é tão grande e há até um famoso restaurante de sopa de bolinho de arroz bem ao lado. Fiz uma sugestão muito boa para as garotas que me olhavam como se eu fosse uma esquisita. Vamos lidar com o chefe e ocupar este lugar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.